Olá, amores e amoras, eu sou a Isha. E eu sou a Hailey, e hoje vamos falar mais sobre Shrek. Um filme muito amado por sua lição, animação, trilha sonora ou pelas inúmeras piadas. Ela casou com aquele soldado. Aquele soldado? É, aquele soldado! Mas como a maioria dos filmes de animação, há elementos escondidos que tornam essa obra ainda mais interessante e profunda. E apesar de ter muito mais simbologia nos outros filmes, hoje vamos falar mais sobre o primeiro filme. E se esse vídeo se sair bem, podemos trazer a continuação em breve. Do segundo, do Shrek terceiro e do Shrek para sempre. Ok. Algo que é muito interessante comentar aqui é que, como já falamos antes, a maioria dos filmes que contam uma rivalidade, um dos lados usa azul e o outro vermelho, com o azul sendo a cor heróica e o vermelho do vilão. Claro que isso nem sempre dirá que os personagens são inimigos mortais, pode até ter uma leve rivalidade como o Leonardo e o Rafael, que brigam sempre pela liderança, mas nada tão radical assim, sabe? Porque eles ainda são irmãos, eles não são totalmente vilões, querendo matar o outro. Eles estão no mesmo time, só que eles não se bicam muito. Ok, vimos como isso funciona bem em Megamente e a Bela e a Fera. Mas e quando um dos personagens usa azul ou vermelho, mas o outro não? Mesmo que eles tenham uma rivalidade. Na maioria dos casos, quando o personagem usa uma cor não oposta ao vilão, como o próprio Shrek e a Fiona, que a cor representante dos dois é o verde e não o azul, mesmo que o Lord Farquaad use o vermelho vivo, pode significar que em si o protagonista não é totalmente contra o vilão, e nem a favor também. Se notarmos bem, o Shrek está mais para um anti-herói. Seus objetivos não são contra o Lord Farquaad diretamente, e seus princípios são apenas para benefício próprio. No começo do filme, Shrek diz que vai falar com Farquaad apenas para recuperar seu pântano e afastar os invasores. Apesar de que o jeito que ele falou dava a impressão para as criaturas que ele estava tomando partido delas e ia defender elas. Pois é, já que ele disse que faria com que eles voltassem de onde vieram. Vou atrás desse tal de Farquaad, agora mesmo, para tirar vocês das minhas terras e voltarem de onde vieram. Ele tá desabafando, mas eles é exatamente isso que a gente quer. A gente quer voltar pra onde a gente veio. E isso os fez crer que ele estava em uma busca pra felicidade deles também. O que até faz ele ser aplaudido e ganhar flores em agradecimento. A mesma coisa com o burro. Ele apenas afastou os soldados porque eles queriam prendê-lo, mas o burro também tava achando que ele o defendeu. Você foi simplesmente demais. Incrível. Mas mais tarde, Shrek chega a trabalhar para Farquaad, apenas para que possa receber o que ele quer em troca. Então nem de longe ele é contra o que o Farquaad estava fazendo, desde que fosse deixado em paz, desde que não chegasse perto do pântano, tava tudo bem ele escravizar e matar criaturas mágicas. Ele é neutro até que aconteça alguma coisa. Ele só se rebelou lá no final para impedir o casamento, mas ele tava nem aí pro Farquaad. Ele só queria ir embora dali com a Fiona. A maioria dos filmes dele é assim, ele tá neutro até que aconteça alguma coisa. Até que pise no calo dele. Como já dissemos, esse comportamento dele vem em todos os filmes da sequência. Ele só pensa em si nas pessoas que ama, mas não no reino inteiro e nem no resto das pessoas. Tanto que ele sempre está fazendo tudo para salvar a Fiona, não se importando muito se Encantado vai ou não tomar conta do reino. O importante é a Fiona. Depois que eu salvar a Fiona, aí eu penso se eu quiser. Exatamente. O verde também pode significar um personagem imparcial, de temperamento forte ou ainda um temperamento muito calmo. Isso vem de que, por ser uma cor tranquila, pode ser tanto usada em pessoas do lado dos heróis como do lado dos vilões. Mais ou menos como em Super Choque, que a roupa dele é azul e a do amigo dele é verde. Mas também você encontra verde sendo capanga de algum vilão. Pois é. E isso acaba fortalecendo a imparcialidade da cor, pode estar tanto de um lado quanto do outro. O significado principal dessa cor é a esperança, motivo do porquê essa ser a cor do vestido da Fiona, por ela estar na esperança de seu verdadeiro amor vir lhe resgatar. E onde é que está essa chatice que cospe fogo, afinal? Lá dentro, esperando que a gente a salve. Mas também porque tava demonstrando que desde o começo ela tinha uma coisa ali a ver com o Shrek. Tem o verde lá, também a cor do... E também como ela é ruiva, o verde também dá contraste, então... Mas diferente de Shrek, seus objetivos sempre ficam mudando, assim como suas próprias atitudes, pois ela é muito mais flexível do que o marido. Eu mudei pra você, Shrek. Pense bem nisso. Essa foi uma grande facada, até hoje a gente sente a facada que eles devem ter sentido, mas os dois a gente fala em outro vídeo. Graças a Deus. E é um dos motivos também porque a Fiona fica mudando com as cores, ela muda de vestido. Ela muda, ela também usa dourado, ela tem ela muda mais que o Shrek, porque ela é mais flexível. O Shrek, ele mantém o mesmo padrão em todos os filmes, isso porque a sua personalidade é sempre a mesma, mantendo o papel de anti-herói, apenas aumentando sobre o que ele se importa. Antes apenas o pântano. É o meu pântano. Depois o pântano, Fiona e seus amigos. Depois sua família e arte. E depois um pouco o reino. Já Lord Farquaad era um vilão por completo. Além de usar uma roupa com vermelho, que nas animações significa raiva, violência e sentimentos fortes, ele também usa luvas de couro grosso. Na maioria das vezes, quando vilões usam luvas grossas, significa um personagem que não hesita em matar, ou que chegou até onde está a base da violência.
Esse significado vem porque as luvas seriam usadas para esconder mãos cheias de sangue, na maioria das vezes sangue inocente. Vilões que podemos perceber as luvas são em Gaston, Cruella e muitos outros. E no caso de Farquaad não é diferente. Um tempo atrás bombou o detalhe que ele chegou a matar a mãe do ursinho apenas para fazer um tapete. Ele também torturou o Biscoito, arrancando suas pernas, e ameaçou o espelho. Ameaçou Fiona e não tá nem aí pra morte das pessoas. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Além de que um dos seus melhores homens era um carrasco, que antigamente eram os homens impostos para fazer tortura e execução, e isso mostra no filme. Telônios. Você dizia? Engraçado é que o Carrasco lá, o Telônios, que tava com coisinha da aliança. Era o melhor amigo dele. Tortura pra Fiona também. É, o casamento lá, tudo que ele tá tem um Carrasco do lado, é o melhor amigo dele. Por mais que fosse um biscoito, você convertendo essa cena pra realidade faz o Farquaad parecer um sádico e psicótico. Não só parecer, né? Ele era. É. Também tendo um corpo cheio de pelos, pois pelos nas animações significam uma personalidade selvagem e cruel. E isso é visto em muitas outras obras de animações. O Shrek tem, mas compara com o Farquaad. Porque o Shrek também ele tinha a selvageria dele. Mas não era tanto. O Farquaad, ele era mais um selvagem cruel. Quando ele gostava, tipo, nossa, eu vou viver a Greche. Mas se notarem, ele tem a barba por fazer, demonstrando que ele fazia a barba para passar a ideia de homem correto ao povo, e usava roupas compridas para esconder os pelos do resto do corpo. Demonstrando que, na verdade, ele era apenas um selvagem, e de civilizado não tinha nada. Porque além dele ter matado uma criatura mágica que fala, e ter feito um tapete, sua própria coberta também era de pele de animal. É feito de pele de panda? Mostrando mais uma vez o ser selvagem. Para comparação, temos Shrek, que apesar de pensarmos ser um selvagem pelo modo que ele vive, notamos que ele até era muito civilizado e culto. Em sua casa podemos ver muitos livros, e no começo do filme vemos ele lendo o livro da Fiona, que não é bem da Fiona, porque aqui a princesa é loira, mas meio que tá contando a história dela, apesar dele não gostar muito do livro. Como se isso fosse acontecer. E esse livro meio que tem um final, só que não foi contado. É como se o Shrek, tipo, rasgasse a folha. Porque, tipo assim, falaram pra Fiona, ó, isso vai acontecer e vai terminar a história desse jeito. Aí é como se, tipo, já mostrando que a história não ia ser dessa forma. E ele já, tipo, rasga o livro, tipo, não é assim que acontece. E ele também rasgou a página, não era só porque ele odiava romance, que ele meio que falou, né, que não gosta dessas coisas. Mas é porque, por ser um ogro, ele nunca achava que algo assim poderia acontecer com ele. E mesmo assim, ele estava feliz com o que tinha, mesmo sentindo a falta de ter amigos e alguém. Além disso, ele também fazia a mesa aposta, claro que do modo dele, mas ele comia educadamente demais para um ogro. Tinha lá o joguinho, né, os talheres, tudo bem arrumadinho. Ele fez coquetel. Ele bebendo martini. E você vê o Farquaad também bebendo, né, o martini. A higiene, ele levanta e toma banho. Do jeito dele, mas já demora. Banho, escova os dentes, se cuida, tem ali o seu espadei. Sem contar que ele fala que quando a Fiona o visitar, ele irá fazer um prato chiques pra ela. Claro que é base de rato, mas ele iria fazer pratos chiques. Eu preparo um monte de coisas diferentes pra você. Sopa de sapo, carpaccio de olho de peixe. Você escolhe. Então, realmente, essa cebola tinha mais camadas do que todos poderiam imaginar. Segundo Shrek, os ogros são... Uma cena que eu gosto é também que ele sabia bastante coisa. Você vê pelo coisa... Conversando com o burro, ele contando a história das estrelas pro burro. As histórias dos ogros, claro, né? Que ele começa a falar dos ogros que foram marcados na história e na estrela. Tipo, hoje a gente já contaria a história de Orion, né? Dos coisas tudo assim. Mas ali ele contando do flatulentos. Segundo Shrek, os ogros são como as cebolas, o que queria dizer que eles escondem o que verdadeiramente são e sentem muito no profundo, onde você precisa superar essas camadas para ver como a pessoa realmente é, o conhecendo por camadas. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Uma das coisas que ele mais escondia eram suas emoções, solidão, tristeza, medo. O burro mesmo fala que, diferente dos ogros, os burros não escondem seu medo dentro das mangas. Até porque burros não têm mangas, né? Você me entendeu. Mas mesmo escondendo bem seus sentimentos, conseguimos ver alguns momentos em que ele demonstra sentimentos sim, como quando coloca armadura. Isso ele faz porque estava com medo do dragão, embora ele não assuma. Tá com medo? Eu não, mas... Ou quando ele fica triste porque tentou ser simpático com alguém e a pessoa correu. O burro mesmo fica falando que o desejo de ter um muro em volta do pântano é apenas para que ele se proteja das outras pessoas. E essa parte em si é bem triste, porque ao mesmo tempo que ele quer ser visto pelas pessoas com outros olhos, ele olha suas mãos e percebe que não terá jeito, pois é apenas um ogro. Acho que eu sou um grande ogro feio. Na doca, tipo, as pessoas vão lá na casa dele, tipo, coisa, não, é pra matar. É a mesma coisa que a gente falou lá do Adam. As pessoas chegando lá pra matar ele. Praticamente o burro fez o Shrek se abrir à força. Quem está tentando manter longe? Só me diz isso. Todo mundo, ok? Ok, estamos chegando a algum lugar. Ele descascou ele todinho, o Shrek ficou até desconfortável por estar sendo descascado, tanto que fez ele explodir, mas o burro fica de boa, porque ele precisava desabafar.
Tanto que no final o Shrek tá quase chorando, porque como vocês sabem, as cebolas Fazem você chorar. e mesmo que não está perto, ainda é atingido, porque chegou a atingir a Fiona. E por mais que não foi ela quem descascou o Shrek, como ela estava ouvindo quando o burro fez, ela conseguiu ver além da casca da cebola. E foi pela Fiona e o burro serem as primeiras pessoas a verem por trás das camadas é que ele tem toda essa proteção com os dois. Mesmo que depois ele tenha voltado a se proteger novamente, porque pro Shrek, o burro e a Fiona estavam falando mal dele pelas costas. Mesmo que tenha sido só um mal entendido. Eu lhe perdoo. Por me esfaquear por trás! Engraçado que ele sentiu não só uma facada, ele sentiu esfaqueamento. Várias facadas, uma atrás da outra. Além de ter camadas como as cebolas, ele tinha que ter na cabeça que nem todo mundo gosta de cebolas, o que deixa ainda mais difícil de encontrar alguém que gostasse dele pelo que ele era. Então se você aí em casa não come cebola, toda vez que você olhar uma cebola, lembra do Shrek. Por isso essa briga dele com o burro de o comparar com um bolo. Pois todo mundo adora bolo. E isso não se encaixa a mensagem que ele queria passar. Ogros não são como bolos. Eu não sou doce, não sou fofinho, não tenho recheio, mas eu tô bem comigo mesmo. Tanto que ele chega a comer a cebola. Porque ele gosta da cebola, ele gosta de como ele é. Mas você já se perguntou por que o burro tem sempre esse comportamento otimista? Isso vem porque na realidade o burro tem a personalidade de um cachorro. E isso meio que foi demonstrado no 4, né? Vai, cheira, anda, garoto. Por acaso tenho cara de cão de caça? Caso não tenha percebido, eu sou um burro, não um cão. Que cheirinho é esse? É, porque o burro no primeiro filme teve comportamento de cachorro. Aí no 4 ele já não é o burro do primeiro filme. Tanto que ele fala lá, tipo, ele fica com medo de Shrek, tem os negócios lá tudo. Isso porque também ele assumiu esse comportamento de cachorro, mas depois que ele chegou a conhecer o Shrek. E assim como cachorro, ele se tornou leal à primeira pessoa que lhe demonstrou carinho. E esse comportamento de cachorro está presente em vários momentos do filme. Como ele abanando no rabo, seguindo o Shrek pra onde quer que ele vá, não se portando com as aparências, pois dizem que os cães são um dos únicos amigos que você vai ter e que de fato não ligam para a aparência e nem para o dinheiro. E se você é um assassino ou não. Ele sempre está lá porque te ama. Sou um ogro. Não te incomoda isso? Não mesmo. Um cachorro não dá conselhos e nem julga. Ele ama do jeito que a gente é. É tão legal ter alguém que preste atenção na gente. O burro também deita e dorme como um cachorro, se acomodando na poltrona do dono. E fora da minha cadeira. Lá fora! O burro também faz xixi como um cachorro, na árvore e no fogo. Também costumam fazer carinho nele e coisas assim. Então ele tem todo um estereotipo de cachorro, apesar de ser um burro. Na simbologia, o cão é um símbolo de fidelidade e companheirismo, que representa coragem, diversão, sociabilidade, lealdade, vigilância, inteligência e proteção. Na maioria dos casos, quando temos um personagem rabugento e antissocial, sempre coloca um cão para o fazer mudar esse comportamento. Isso aconteceu em Up e Altas Aventuras, onde Frederiksen era muito fechado a respeito de seus sentimentos e por causa de Russell e Doug, suas atitudes mudaram. Isso também aconteceu em 101 Dálmatas, pois no começo, Roger só saía de casa por causa do Pongo. E foi seu cachorro que o fez conhecer Anitta e se tornar mais sociável. Isso pode indicar que o que falta de coragem e sociabilidade ao dono tem de sobra no cão. Isso também acontece em Snoopy. Por isso, o cão é o melhor amigo do homem, assim como o burro é o melhor amigo do ogro. Que é tipo assim, como ele não é um humano, então ele não teria um cachorro, ele teria outro bicho. E que bicho seria esse? Por que não um burro? E a escolha de ser um burro também veio para parodiar as histórias dos príncipes em cavalos brancos, pois ao invés de ser um príncipe, era um ogro em seu burrinho. O Farquaad depois mostra vindo até a Fiona um cavalo branco. O Encantado vem até um cavalo branco. Só no 2 que o Shrek vai até, tipo, no cavalo branco. Porque ele se tornou o príncipe que ela queria que fosse. Não era, tipo, que ela queria que fosse, era o príncipe que ela precisava. Tanto que tem na música do 2. Coisa que eu preciso, o que eu preciso é um herói. Não é um príncipe, eu preciso de um herói. O burro é símbolo de um homem selvagem, difícil de ser dominado por causa de seu temperamento, muitas vezes visto como teimoso, com pensamentos difíceis de serem mudados, coisa muito óbvia na personalidade de Shrek. Sabe do que mais, princesa? Isso nunca vai mudar. Os burros também são animais de carga, podendo assim significar que a pessoa tem muitas mágoas e traumas contidos, coisa que ele carrega consigo sempre, nunca se libertando do peso desnecessário. Isso acontece com todos no filme. Todos eles têm alguma grande mágoa profunda que eles sempre carregam consigo. Foi difícil por Shrek aceitar a amizade do burro, até porque ele era o primeiro que o estava tratando bem e como igual. Mas o modo de se abrir para as pessoas o impedia de querer demonstrar sentimentos, apesar de sempre estar querendo encarar seu medo e ter algum amigo convidado. Isso se comprova na cena que mesmo que fosse sozinho, ele tinha outra cadeira na sala de jantar, e ainda pensou em chamar o burro para jantar. Ele é mais ou menos um pelos amigos que eu não conheci. Pelos amigos que eu ainda não conheci, eu estou propenso até ter um amigo, mas eu sei que eu não vou ter e mesmo assim eu não quero, mas eu queria ter. Mas se tiver, já tem um lugar preparado pra sentar. Já tem um lugar preparado.
Outra coisa que afetou na escolha de um cachorro para Shrek é a base dos cães de terapia. Alguns cães são treinados para ajudar seus donos a superarem traumas. O objetivo é criarem laços entre o paciente e um animal como parte do processo de recuperação. Alguns cães até são treinados para ajudar o dono em crises de pânico e ansiedade, o que foi mostrado em Gato de Botas 2, com o Perrito, que também é outro personagem que ele tava meio rabugento, não é rabugento, ele tava muito altivo. Ele precisava melhorar as conexões que ele tinha com as pessoas, por isso um cachorro também, mesmo que ele fosse um gato. Por isso a escolha de um cachorro para ser um companheiro de um protagonista traumatizado é ótima. E sabemos também que o Shrek é cheio de traumas, tanto por ninguém gostar dele por ser um ogro, como traumas infantis também. O meu pai também não foi, digamos, muito paternal. Ele tentou me comer. Também vemos que ele é muito ansioso, criando cenários horríveis antes mesmo de acontecer, coisa que ele principalmente enfrentou no 3 quando descobriu que iria ser pai. Papai! E qual é a primeira coisa que ele fez quando ele acordou do pesadelo? Foi chamar o melhor amigo, o burro. Burro! Burro! É engraçado ele acordando no pesadelo, que depois ele acorda de novo. Ele tem 2 pesadelos. Mas o simbolismo não vai apenas neles, mas na própria Fiona também. Algo que é muito curioso sobre a princesa é que ela imaginou totalmente como seria seu resgate perfeito, sonhando sempre com seu príncipe encantado, como foi comprovado nos outros filmes também. O meu lindo príncipe encantado irá me salvar da torre e me trazer de volta para minha família. E vamos viver felizes para sempre. Devias me tomar em vossos braços, pular pela janela e descer por uma corda até a vossa bela montaria. Teve muito tempo para planejar isso, não teve? Ela praticamente fanficou tudo na cabeça dela, o que faz ela ter o comportamento de se arrumar toda para esperar o seu primeiro beijo de amor. Mas o engraçado é que Shrek vive dando sacolejos nela para que ela caia na real, de que as coisas não são assim como ela imaginou. Tanto quando vai acordar ela... Acorda! O quê? Ou quando literalmente acorda? Ou quando ela está falando com o burro sobre o verdadeiro amor, e ele tipo sacode ela, tipo, ei, acorda, filha. Cai na real, ele vai lá e joga ela no chão, cai na real. É exatamente isso. Todo mundo sabe o que acontece quando se encontram. É engraçado fazer ela cair na real, porque mais de uma vez ela estava viajando na maionese pensando em seu príncipe, sendo que nada foi como ela imaginou. Não só pelo lado do Shrek, mas também porque ela estava prometida a um lorde e não a um príncipe. Assim como as princesas clássicas da Disney, ela esperava que seu verdadeiro amor chegaria cantando versos de amor pra ela, coisa que ela pede a Shrek, mas ele não concorda. Acho engraçado que quando ela vê que as coisas não estão indo como ela queria, ela tenta fazer voltar o roteiro, mas ele nunca entende. Primeiro esperando o beijo, depois falando sobre seu sonho e por aí vai. Agora vamos! Esperai, cavaleiro! Não deveria este ser um momento maravilhoso, romântico? Chegando até dar o lencinho pra ele, o lencinho do Aramis. Antigamente esse negócio de dar o lencinho era algo muito íntimo entre um casal. Então ela tava dando a maior bandeira pro Shrek e o Shrek nada. Cara, ela tá tão na sua! É engraçado que o filme sempre quer passar a ideia de que ninguém é perfeito, nem mesmo a Fiona, que era uma princesa. Princesa Fiona. Ela é perfeita. Isso realmente quer dizer que o Farquaad gostava da coroa dela, e não dela. Ele não teve amor por ela pra ir salvar ela. Não quis ir conhecer ela e iria prender de novo na torre depois de conseguir o que queria. Enquanto a você, esposa, Fiona! vou trancá-la de novo naquela torre pro resto dos seus dias! Para demonstrar que Fiona não era perfeita, ela tem pintas. Personagens que têm pintas nas animações podem significar uma personalidade forte, talvez até maldade e sedução, mas na maioria das vezes uma perfeição não existente. Na maioria das vezes as pintas são presentes em uma personagem julgada como perfeita, mas que não é o caso. Visto perfeitamente isso em Encanto, onde Isabela era julgada como perfeita, mas depois descobrimos que era só fachada. Eu passei a vida fingindo ser perfeita! Perdi a vida nisso! Mas desde o começo, sua pinta na bochecha deixa bem clara essa imperfeição. Ou ainda pode significar que a pessoa está escondendo algo. A Fiona, que ela estava escondendo a maldição dela. Fiona, no caso, queria seguir à risca sua forma humana, encantadora e gentil. Apesar de ter o defeito de sua maldição, ela também não gostava sempre de agir bem e queria ser mais descontraída. Mas como princesa, não podia. Mostrando também que tinha um pavio curto em muitas cenas. Eu quero um lugar para acampar agora! Pequenas, mas de certa forma, imperfeições para uma princesa. Talvez não devesse julgar as pessoas antes de conhecê-las. Usando também a mesma frase de Shrek, porque ela também tinha um lado a esconder e não era apenas uma garota mimada. Tanto que ela lutando contra os caras foi tão impressionante que o Shrek nem sentiu a flechada, mostrando que sim, ela era mais do que parecia ser. Ah, não é exatamente como eu esperava. Bom, assim como o Shrek também. Um tipo único. Assim como em muitos outros filmes de princesas, também temos o famoso passarinho azul. Os pássaros azuis, na maioria dos casos, significam coisas boas como alegria, riqueza e saúde. Indicam que coisas boas logo irão chegar pra você. Mas diferente das outras princesas que fazem duetos com as aves, o passarinho da Fiona explode. Isso poderia indicar que o final feliz de Fiona não seria como ela imaginava, mas mesmo assim seria feliz.
No começo, a Fiona ficou tudo sobre sua vida. E ver o final que ela teve com o Shrek pode até parecer ruim, pois nada do que ela queria no começo se realizou. Porque o feitiço dela não foi quebrado e ela não se casou com o príncipe. Mas ela escolheu aquilo e foi feliz por isso. É um pouco diferente, admito. Na verdade, foi o Shrek que virou príncipe por se casar com ela. Na verdade, ele virou rei também, né? O teu Farquaad mesmo. Rei, se me torna rei, vira! Então... no outro ele vira rei, né? Quando o pai da Fiona morre. Né? A história de uma princesa, a história do ogro. Isso. E aí, tipo, bastante gente meio que não se tocou, porque isso são detalhes escondidos da simbologia. E o 4 veio pra comprovar isso daí. Bastante gente não gosta do 4, mas as coisas, tipo, demonstrando como é. Eu sempre achei que eu tinha te salvado da Torre do Dragão. E salvou. Não. Foi você que me salvou, Fiona. Por isso, o passarinho azul explodir é outra quebra de expectativa que ela teve, mas que no final não fez importância e ela ainda conseguiu tirar proveito disso. E por falar de tirar proveito, muita gente falou sobre esse livro da Dragoa de como preparar um cavaleiro, dizendo que provavelmente a Dragoa cozinhava os cavaleiros e dava pra Fiona comer, o que faria da Fiona uma canibal. Canibal. Mas não era bem assim não. Quem comia humanos era apenas a Dragoa. No filme demonstrou isso mais de uma vez. E o caso também é que demonstrou no filme que o que a Fiona comeu durante todos aqueles anos foram ratos e insetos que apareciam em seu quarto. Por isso que ela era magra daquele jeito. Isso é demonstrado quando ela lambe os dedos ao fazer um algodão doce de teia de aranha para Shrek. E em como ela não liga de comer ratos. A única coisa que ela se surpreendeu é de comer os assados, porque provavelmente ela os comia cru. Provavelmente ela se alimentava de noite na forma de ogro e passava o dia de jejum esperando seu príncipe. Algo muito legal sobre o relacionamento deles é que eles foram se apaixonando com o tempo de forma descontraída, além de terem uma ótima sintonia por terem ideias parecidas para passarem mais tempo juntos. E pausa pra gente ver o Shrek com raiva dele mesmo por não ter conseguido se declarar. Eu acho engraçadinho. Algo interessante sobre esse filme é de novo na simbologia de Sol e Lua, mas ao invés de ser sobre a relação de um casal, é sobre a aceitação. O dia é sempre visto como algo bom, grandioso e alegre, enquanto a noite é algo sombrio e misterioso. Tanto que é pela noite que o Shrek se abre pro burro e pela noite que ele vai se declarar pra Fiona. Porque é uma coisa ali meio misteriosa, assim, é um medo que eles estão falando de coisas assim que não é muito confortável pra eles. O Shrek ainda de se declarar pra alguém, uma princesa ainda. Convertendo seria como se o dia mostrando todas as qualidades de uma pessoa e a noite todos os defeitos. Tanto que é por isso que de noite que a Fiona fica na pior forma dela. E toda noite eu fico desse jeito. Esta horrível besta! E nesse caso de Sol e Lua, a personagem precisa ser aceita ou aceitar essa sua dualidade. No filme, os defeitos principais de Fiona é a sua maldição, o que foi totalmente aceita por ele, mas totalmente rejeitada por Farquaad. Por isso que, para ajudar Fiona na decisão entre Shrek e Farquaad, ela deixou que os dois vissem seu pior lado, pois quem amasse de verdade a aceitaria do jeito que ela fosse. Mas você está linda. Mas enquanto Farquaad... que nojento! Na história é dito que quem a salvasse era sua alma gêmea, não importa quem seja ou como chegaria, se fosse um cavalo ou em um burro. E o beijo do verdadeiro amor a faria assumir a sua verdadeira forma. O feitiço nunca dizia que ela seria humana de novo ou que o feitiço se quebraria, e sim que ela assumiria a forma que ela foi destinada a ser. É mais ou menos o Kenai. O que foi destinado a você, você encontrará. Ou seja, desde o começo era pra ela ser ogra sim. Porque o que a gente disse não é um príncipe ou uma princesa. Era uma pessoa pra um ogro. Porque ele é o protagonista. A história é dele, tanto que no livro mesmo, o livro é dele. A história dele. Só que ele não sabia que ele tava fazendo parte de um conto de fadas. A história dele seria mais ou menos a Bela e a Fera. Era uma pessoa ali, uma mulher pra um monstro. Isso daí é no primeiro filme, porque as coisas deram uma mudada na sequência. Porque eles já tomaram outros rumos e eles mudaram a história de que, na verdade, não, o Shrek que se interrompeu numa outra história. No começo era assim, a história da Fiona era feita pro Shrek. Não ia vir nenhum outro cavaleiro pra salvar ela. Isso eles mudaram no segundo. Mas voltando à declaração do Shrek, as flores representam também muito esse casal. Não só no primeiro, mas no segundo filme também. Uma das flores delas são as... Peraí, de onde que surgiram essas margaridas frescas? Mas isso não é o caso. As margaridas são muito presentes na forma humana da princesa. Não só estando presentes nessa cena, mas enquanto se prepara para o casamento também. As margaridas simbolizam uma pessoa frágil. Antigamente era considerada a flor das donzelas. E esse é o motivo do porquê que ela pega a flor assim que vê o cavaleiro dela vindo pra resgatar. Tipo, eu sou frágil, eu preciso... Eu sou uma donzela, peraí, deixa eu assumir meu papel de donzela. Simboliza também a juventude, simplicidade e inocência. Uma flor perfeita para representar a princesa frágil que a Fiona queria demonstrar ser. Gentil e sonhadora. Mas apesar dela ter sim essas características, essa flor está presente apenas em sua personalidade de dia, na versão princesa. Por isso, em seu casamento, além de ter as margaridas no fundo, seu buquê principal é feito de vitórias régias. Essa flor remete a uma mulher vitoriosa, guerreira e com enorme força interior. Uma mulher com extremas virtudes para jamais desistir dos seus sonhos. Por isso que essa também foi a flor que escolheram para fazer a Tiana.
ou seja, o lado mais forte de Fiona e não apenas o delicado. No casamento também contando com pétalas de rosa, e no segundo filme também demonstra essa flor, que é a flor símbolo do amor, mostrando que sim, eles eram o verdadeiro amor um do outro. Que coisa mais linda! Outra flor que remete a esse casal é o girassol. O girassol foi escolhido por ser uma flor bruta se comparada à margarida, o que combina bem com o Shrek de ser mais bruto a respeito de seus sentimentos. O girassol significa felicidade, calor, vitalidade e energia positiva. Essa flor representa o sol, e ele presentear com essa flor queria dizer que ele também tinha muita afeição pela aparência diurna da princesa, no caso todas as suas qualidades, já que Fiona nunca deixou ver seus defeitos demonstrados pela noite, e por isso ela não sabia bem como ele poderia reagir a eles. Mesmo assim, Shrek demonstra mais de uma vez admiração pela noite, já demonstrando que ele viria aceitar os defeitos de Fiona. Essa flor também representa a maldição dela por ser a partir da despetalação da flor que ela decide contar a Shrek sobre seu segredo. E é engraçado ela ter feito mal me quer com girassol e não com uma margarida, que sim é a flor conhecida por fazer mal me quer, recebendo até em alguns lugares desse nome. Mas como vocês sabem, a falta de comunicação é fogo, mas acontece nas melhores famílias. O que os faz se separarem por um tempo e rolar todo aquele clima deprê. Mas é muito interessante como eles conseguiram se machucar sem que ambos soubessem que estão falando de coisas diferentes. Mas realmente dá muita dor da Fiona com o olho cheio de lágrimas quando ele fala que nunca amaria um ogro tão nojento e feio. Apesar dele apenas estar repetindo palavras dela que ele achava serem referidos a ele. Mas é muito triste ver o quanto os dois estão machucados e tristes com tudo aquilo. É engraçado que ele repete e ela primeiro sente magoada, ela não fica tipo, você já se olhou no espelho? É. Não, ela se magoa primeiro e fica por isso. E também devemos notar que tanto ela quanto Shrek e o burro olham pra trás, mas nenhum deles resolve voltar, porque espera uma atitude do outro. Mas não é apenas a Fiona que fica com os olhos cheios de água, Shrek e Burro também, o que dá muita dó dele de pensar que foi traído pelo único e melhor amigo, já que o Burro foi o primeiro a descascá-lo e desarmá-lo. Era como se ele visse se concretizando tudo o que ele mais temia, que todo mundo abandonaria e ele se arrependeria de ter confiado e se aberto. Pior ainda, de ter aquelas lembranças boas de quando eram amigos. Como se eles se aproveitassem desse momento vulnerável dele apenas para o ferir mais. Por isso ele repete para Burro e para ele mesmo porque ele tem que continuar sozinho, expulsando assim o Burro e o fazendo quase chorar também. O espelho quebrado também se refere como ele se sente por dentro. É engraçado que os três foram abandonados pela família. O Burro pela velha senhora. Eu não sou uma velha senhora! Pare de dizer isso! A Fiona pelo meio que os pais assim que meio que deram uma abandonada nela lá. E o Shrek também. O pai dele tentou comer ele. O espelho quebrado também se refere a como ele se sente por dentro, destruído e em pedaços. Fiona então olha pela janela. Em geral isso significa esperança, esperando que algo mude ou ainda uma vontade de voltar. Mas no caso dela, as janelas estão fechadas. Ela já estava com o destino marcado pelo casamento que ela tinha aceito, então ela se sentia presa a isso. Por isso que a janela estava fechada, não tinha como sair. Tem uma diferença, porque a janela do quarto dela da torre tá aberta, porque ela tinha uma esperança de sair, de que alguém viria resgatar ela. Agora aquela ali, os vidros tudo ali, tipo... fechado. A liberdade tá bem ali, mas eu não posso passar. Ah, mas agora vai, vai, cansei. Enquanto Shrek tenta esquecer e seguir em frente, e jogando todas as lembranças e sentimentos no fogo, tentando apagar tudo que sentiu. Se notarem, na mesa tem 3 girassóis, cada um representando um dos personagens, o Burro, Fiona e Shrek. O girassol não é apenas presenteado a casais, mas também é símbolo de amizade. Representa adoração, lealdade e longevidade. O girassol lembra dias quentes de verão e memórias ensolaradas juntos. Essa flor também é uma forma de dizer a alguém que você será um amigo para a vida toda, e que você aprecia o que eles fazem por você. Então, se lembrarmos da cena que na hora que ele estava prestes a presenteá-los com um presente de girassol, e dizer o quanto se importava, ele ouve como se estivesse falando dele pelas costas. Agora dá pra entender o porquê que ele ficou tão magoado assim. Queria confirmar, tipo, nós somos amigos. Ele ia confirmar e bem na hora, tipo... Se eu não me engano, ele não fala pro Burro ir atrás da Fiona quando o Shrek tá lá? São grandes amigos, não são? Pois já que são tão bons amigos, por que não vai junto? Mas, Shrek... Tipo, você era meu amigo, era pra ser meu amigo, não amigo dela. Você era meu cachorro, porque você quer ir com ela. E a Fiona está pensando no cavaleiro de armadura que a salvou, porque se notarem, a armadura estava no palácio, mas o Farquaad não quis usar para salvá-la. Isso porque o que Fiona sempre quis foi alguém que se importasse, que lutasse por ela e a salvasse, o que foi confirmado na música do segundo filme. Deus que batalha por mim e me mostra o caminho a seguir. É um herói que eu preciso, não é tipo um príncipe, alguma coisa assim. Ela compara o herói das coisas com a força dos deuses. Então ela precisava de um herói pra salvar ela. Apesar de todos estarem sofrendo, nenhum deles toma a iniciativa, porque acham que o outro está feliz pela escolha que fez. Mas podemos ver que ambos deixam de comer e até estão chorando com tudo que aconteceu. E ele chorando quebra o coração demais, meu Deus. A Fiona fica muito mais óbvio que ela tá chorando, porque ela mexe o ombrinho, né? Mas o Shrek também tá chorando. O único a sempre tomar a iniciativa é o Burro. Isso vem de sua personalidade de cachorro, por ser a coragem que falta ao dono. Por isso é ele a convencer o Shrek a ir atrás dela, coisa que ele também tentou fazer antes, mas na hora não conseguiu. Ele também teve todo o lado sentimental de conversar com o dragão, mesmo que morresse de medo dela.
Ao mesmo tempo, ele que se impôs para ir conversar com o Shrek, demonstrando que ele tinha sim coisa a reivindicar e demonstrar que o Shrek não estava mais querendo construir um muro para afastar todos para ninguém chegar ao pântano. Ele estava querendo afastar as pessoas que já tinham chegado ao pântano e tinham escolhido ficar perto dele, criando um muro entre a relação dele com o burro. Apesar de Shrek não querer aceitar isso, até porque ele tem a simbologia do burro, né? Shrek. Cabeça dura. Eu acho interessante o burro também mostrar pra ele, você tem que lutar pelas coisas, Shrek. Tanto que ele, até com o burro lá, ele falou, eu não terminei com você. Tipo, não, mas eu terminei, porque eu não quero brigar. Você tem que brigar, Shrek! Você tem que ir atrás. Mas o burro faz questão de mostrar que ele já havia transpassado suas camadas, mas depois do que aconteceu, o Shrek voltou a ter mais camadas ainda, até para ele mesmo. Está tão enrolado em 2 camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. Além disso, Fiona sonhou a vida toda com seu príncipe encantado, e agora estava sonhando para que Shrek viesse e a impedisse de se casar. Mas dessa vez o burro fez com que o Shrek seguisse o roteiro que a Fiona sonhou. É interessante que a única janela que não foi quebrada é de Farquaad pisando sobre um dragão, mostrando que ele era superior a tudo e a todos, até ao maior poder. Já que na simbologia o dragão é símbolo de força, poder, um dos maiores bichos, né, tipo de simbolismo assim é o dragão. Tanto que a da Mulan é grandiosa também por causa que também é um dragão. E no final ele foi comido por um dragão, e quando a dragoa quebra o vidro, ela deixa apenas a cabeça do dragão, mostrando na lata que o jogo virou. E não é por nada não, mas só eu que fico pensando como que o cocheiro vai dirigir essa carruagem se ele é cego e os ratos também, mostrando na lata que o amor é cego. Temos ainda mais simbologia sobre o segundo filme, e se vocês quiserem mais simbologias de Shrek, deixem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo desse canal.